Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. O termo hipermodernidade foi cunhado pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky para caracterizar a sociedade atual. No tempo hipermoderno, o progresso técnico acelerado, a razão humana e o individualismo são valores altamente ressaltados e as mudanças de padrões e tendências acontecem em ritmo cada vez mais veloz. Qual será o papel da religião em um mundo marcado por tamanha fluidez? No Religare, Conhecimento e Religião de hoje, eu converso com Fabiano Welick, filósofo e doutor em psicologia pela PUC Minas. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Que bom que chegou esse momento. Finalmente. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Assista os vídeos quando você quiser, compartilhe com seus amigos. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Fabiano, quando o Gilles Lipovetsky esteve no Roda Viva da TV Cultura, ele falou que a filosofia era um dos objetivos da filosofia era colocar alguma ordem, né, nessa sociedade da também hiperinformação. Ele gosta bem desse termo hiper, né? Hipermodernidade e tal, hiperinformação. Além da filosofia, que papel poderia exercer, por exemplo, a religião nesse contexto? Eu penso que, assim, né, seguindo a proposta um pouco do Lipovetsky, vai falar muito pouco sobre religião propriamente dita, né, concentra mais em temas contemporâneos ou hipermodernos, como ele gosta de dizer. Acredito que a religião ela pode ter um papel interessante no sentido de servir como um possível norte para o sujeito, mas longe de uma vinculação a uma instituição, alguma coisa que se volta para isso que ele denuncia ali, né, que é essa perda desses meta-relatos, dessa nova configuração aí, onde tudo é muito fluido, né, aproximando muito da proposta do Bauman também, né, da modernidade líquida. Então, eu acredito que a religião ela ainda pode servir como um possível norte para esse sujeito nessa sociedade muito sem referência. É mais ou menos o papel, talvez, que a religião ainda pode encontrar dentro desse caos hipermoderno. Lipovetsky, ele, na sua análise sobre então, a sociedade contemporânea, ele não chega, como outros autores, a fazer um julgamento negativo ou pesado sobre a época. Então, que importância ele tem, né, como um autor que lê a nossa época e procura discuti-la? Primeiro, eu acho que o Lipovetsky ele distou um pouco desses outros teóricos da contemporaneidade, primeiro por assumir o próprio termo mesmo que ele cunha de hipermodernidade, ou seja, uma exacerbação dos valores modernos que ainda estariam em voga, não teriam sido entrado na era do né, do pós-moderno nesse sentido, e se coloca como talvez um otimista aí dessa sociedade, ou seja, não como um filósofo apocalíptico que vai dar tudo errado, isso aqui a gente não tem muito mais para onde seguir. Nem um moralista, né? Muito tá tudo menos, errado, que absurdo. Exatamente, não tem muito saída. menos um moralista, não é? Ou seja, se colocando muito, tentando avaliar, tanto que isso é muito comum nos livros, né? Olhar um ponto, o contraponto e deixar a coisa muito em aberto. Né? Então, eu acho que ele distou, e aí é uma voz interessante para o diálogo, né, contemporâneo, trazer essa dimensão de, olha, é possível analisar essa hipermodernidade de um ponto de vista mais distante, talvez, sem nenhum julgamento de valor. Então, a contribuição dele nesse sentido, trazer esse otimismo, eu acho que é uma boa opção que a gente tem para tentar entender essa situação nossa. Sim. Agora, olhando para o cenário, né, de fato nós temos uma perda do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da religião, uma perda desses mecanismos de coesão social, menos os mecanismos tradicionais de coesão social. Qual pode ser a saída num contexto como esse?
não a saída certa e única, né? Mas o que podemos pensar sobre isso? Eu penso que realmente esses aparatos, né, ideológicos, talvez, que tinham uma função muito organizacional para tentar entender, né? Você podia vincular-se a, sei lá, um estado, a uma religião. Realmente isso a gente perde muita força hoje. Claro, não acaba, que a gente ainda tem essas instituições, mas eu acho que esse não lugar aí onde nos encontramos hoje exige de cada um uma resposta. Não é claro, condicionado socialmente, dentro de uma determinada estrutura, que também romper com todas as estruturas também, eu acho que não tem muito como. Então, eu acho que é possível talvez pensar uma vivência que se ancorará minimamente em tendências tipo pequenos grupos, pequenas, né, comunidades, talvez. E aí o apelo religioso aparece muito, não é? Nessa tentativa de uma vinculação mínima a algum tipo de discurso, que longe de ser totalitário ou englobador, no sentido mais pleno, ainda funciona como pequena ancoragem. Então, nesse sentido, eu acho que é uma minimização desses aparatos que antes eram muito fortes, muito altos, né? Agora mínimos, mas ainda mantendo um pouco da estrutura dessas, né, vinculações. Sim, sim. Um outro procedimento parece, não sei se é de procedimento que se trata, mas é a ressignificação dos valores. Esse é um desafio também para a nossa época. Sim, bastante. Uma ressignificação dos valores muito próximo, talvez, aquilo que o Nietzsche propunha, da transvaloração dos valores, talvez. E quem sabe não estaríamos vivendo uma época onde isso finalmente seria possível, talvez. Não talvez do ponto de vista último, mas apontando um pouco nessa direção. Eu vejo um pouco assim. Você acha que a religião também pode passar por esse processo de ressignificação? Acho que sim, eu penso que sim, que a religião caminha nessa direção, de uma ressignificação tanto dos valores, né, morais, sociais, quanto até mesmo ressignificações do próprio Deus, das próprias formulações teológicas. Eu vejo que a religião caminha muito nessa direção também. Não é? As diversas reportagens, às vezes que vemos, os diversos livros que vão sendo lançados aí que tratam desse tema, apontam um pouco nessa direção. Em todo caso, não seria, né, como você falou, nesse Estado forte, ou mesmo essa religião forte, não seria uma instituição assim com a capacidade de um sentido global e amplo para todas as esferas? Não seria uma religião global. Isso dá o que falar, né? Dá o que Recentemente falar. Isso deu um debate. Exatamente, recentemente isso deu um bom debate. Até o simpósio que aconteceu na PUC em novembro, a gente trabalhou muito essa questão lá, com algumas falas até bastante polêmicas, não é? Que apontavam um pouco para em que medida a religião ainda se mantém, não é? No seu valor institucional, acho que pouco. Global, né? No Sobretudo isso. seu sentido global, menos Porque ainda. no micro, sim, a gente está vendo a presença da religião. Não? Sim, e cada vez mais eu percebo uma religião muito mais vivencial do indivíduo em relação à vinculação que ele se propõe com a comunidade ou até mesmo com a vinculação institucional mesmo, se considera, sei lá, católico, protestante, esse tipo de vinculação, mas uma vinculação muito menos de uma adesão no sentido forte da palavra, mas uma adesão mínima, talvez. Agora tem um movimento curioso, né? Que ao mesmo tempo que a gente está falando isso, há o contramovimento a tudo isso, talvez fazendo parte dessa própria hipermodernidade, das características, né? Que é a cristalização, o fechamento, inclusive em discursos religiosos, né? Sim, eu vejo muito como duas faces, talvez, da mesma moeda.
né? Ou seja, ao mesmo tempo em que a gente tem uma relativização, talvez, de alguns valores, algumas questões que antes pareciam bem sólidas, a gente vê uma resposta de cunho fundamentalista, de cunho, não, isso aqui é o correto, isso aqui é o que deve ser seguido, e, a meu ver, são duas respostas possíveis em busca desse norte que antes estaria pronto, estaria lá fixo, isso não entrava muito em questão. Era uma adesão ou não a um determinado discurso. Agora, com essa pulverização dos discursos, então eu posso aderir firmemente a um, e aí eu caio num ramo fundamentalista, ou então eu caio no desafio de eu mesmo, a partir de um contato com, esse contato mínimo com a comunidade, com qualquer coisa, transferir essa responsabilidade para mim. E aí um discurso de uma religião mais mínima mesmo, mais própria do indivíduo. E aí o termo mesmo religião já fica bastante comprometido pela força institucionalizante, né, que o termo tem. Aí ganha muito espaço termos como espiritualidade, mística. Fica até estranho, às vezes, falar de religião. Eu gosto de uma divisão entre religião institucionalizada e sentimento religioso, talvez, que aí passaria muito próximo a essa noção de espiritualidade. O que talvez soa um pouco estranho na noção de espiritualidade é porque a gente vê um uso também muito lato do termo. Qualquer coisa que aponte para uma mínima metafísica, a gente, um espiritual, ou qualquer coisa, aí, o delimitar o campo do que seria uma espiritualidade, aí eu acho que é um outro grande problema também. Acho que a gente vai ter que voltar no segundo bloco, então, com essa questão. Olha, nós estamos conversando sobre religião e hipermodernidade. Está aqui comigo o filósofo e doutor em psicologia pela PUC Minas, Fabiano Welick. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Aqui comigo está o Fabiano Welick, ele é filósofo, doutor em psicologia pela PUC Minas. Ele fez menção no primeiro bloco a um simpósio que ocorreu na PUC Minas e há aqui então a publicação, fruto desse evento, Destinos da Religião na Contemporaneidade, um diálogo com a psicanálise, a filosofia e as ciências da religião. Uma obra organizada pelo nosso convidado, Fabiano Welick, e também pelos colegas Carlos Dravin, Jaqueline Moreira e Márcio Paiva, aqui também da TV Horizonte. Pude participar desse debate, foi um prazer estar lá com gente tão interessada, em discutir sobre o futuro da religião. Afinal, que destinos, nós podemos vislumbrar para a religião nesse contexto de hipermodernidade? O tema do simpósio realmente foi essa pergunta, qual o destino que a gente pode pensar para a religião, e foram apontados diversos destinos, tanto uma extinção dela, ou seja, o homem completamente laicizado nesse sentido, coisa que com pouca adesão, porque a gente não acredita muito que isso irá acontecer, e destinos um pouco mais dialogais em relação à religião, ou seja, a religião na contemporaneidade, ela tem que saber dialogar com outras formas de explicações do mundo, de outras formas de vivência também, e é uma religião que vai precisar, talvez, dessa maleabilidade, ou seja, se afastar cada vez mais de um discurso totalizante, fundamentalista, e estar disposta ao diálogo mesmo. Esse foi vários, como o simpósio, ele propõe um diálogo com a ciência da religião e com a psicanálise também, além da filosofia, então vários apontamentos do ponto de vista dessas outras áreas entraram para fazer esse diálogo. Então saiu muita coisa bem interessante. Você sabe que eu me aproximo desse diagnóstico que a transformação por que passa a religião é muito profunda, e
e coloca no lugar, né, do peso, da institucionalização, a figura de um indivíduo que escolhe. E vejo que você também se interessa por esse diagnóstico, falando, por exemplo, o tipo de religião à la carte. Né? Que característica é esta? A religião à la carte, ela pode ter uma face extremamente negativa, não é? Mas também uma face extremamente positiva. A parte negativa dela é o que cai geralmente numa espécie de um sincretismo religioso. Não é? Como se eu pegasse de determinada religião aquilo que apenas me interessasse, sem me preocupar muito se aquilo realmente combina, por assim dizer, não é? Eu aceito um determinado discurso de uma religião, defendo o contrário àquele primeiro que eu selecionei, e isso aparentemente não tem problema nenhum, não é? Eu acredito em, sei lá, em Deus aqui, mas nego essa visão de Deus ali, tentando fazer um vínculo entre as duas coisas. Então, acho que isso é uma fase um pouco negativa dessa proposta, dessa religião à la carte. A face positiva é que eu acho que traz a responsabilidade para o se colocar no mundo em relação à religião, para esse sujeito que opta por, olha, isso aqui para mim faz sentido, isso aqui para mim é algo que eu estou disposto a me empenhar, estou disposto a me desenvolver nessa determinada conjectura aqui. Então, acho que isso, trazer essa responsabilidade para o indivíduo e apenas para ele, é uma face extremamente positiva da religião. É uma religião talvez adulta, em detrimento da religião infantil tão criticada pela psicanálise, por Freud, não é? E aí eu acho que dá uma saída um pouco para esse diálogo que a gente se propôs aí também. Sim, sim. Agora, esse lado negativo, enfim, pegar um antropólogo, pelo menos, né, o Pierre Sanchis, né, ele caracteriza, né, esse elemento aí sincrético da nossa cultura, inclusive da cultura religiosa brasileira, como uma marca, né, do fenômeno religioso no nosso caso. Me parece assim, bastante longe de um julgamento negativo. Então, até mesmo esse sincretismo, né, em relação, porque está aí, não faz parte desse nosso cenário. Sim, sim. Eu penso que esse sincretismo, enquanto constituição cultural, no caso do Brasil, eu acho que é algo que não tem muito como que mexer nisso. Né? Quando eu coloco a questão do sincretismo enquanto algo, teria essa face negativa, é esse sincretismo que não passa por essa estrutura da cultura, mas se passa por esse indivíduo que várias vezes adere a discursos que está longe de ser plausíveis entre si. Não é? Ou seja, é como se de alguma forma eu aceitasse uma metafísica em um determinado momento e logo depois eu negasse essa metafísica no sentido de tentar unir duas coisas que são inconciliáveis, talvez. O sincretismo, como o Sanchis coloca, né, do ponto de vista cultural, enquanto constituição, acho que é perfeitamente válido. Agora, esse indivíduo lá, diante dessa posição, que ele é conclamado a dar respostas, vira e mexe, a gente é confrontado com questões sobre a nossa religiosidade, em que acreditamos, se acreditamos ou não, esse sincretismo às vezes coloca esse sujeito num mau lugar, no sentido de como ele seria capaz de justificar uma posição X e ao mesmo tempo uma posição Y, sendo que X e Y não se dão. Eu sempre me vi desafiado por esse tema. Eu acho que para um segmento, né, um segmento intelectual, isso é um desafio. Mas para o povo, para as pessoas comuns, para os usuários das práticas religiosas em viés sincrético, né, não, é curiosíssimo. Né? É o sim e o não, numa mesma experiência. Eu acho que o desafio é mais para nós, não, os pesquisadores desse fenômeno, porque as pessoas vivem muito bem, obrigado. Né, Sim, com essa experiência.
Sim, exatamente, eu concordo perfeitamente com você. Para a pessoa que está ali, naquela vivência, não importa. Tipo assim, é perfeitamente plausível. Eu posso defender isso, posso defender aquilo, eu não vejo nenhuma contradição de termos, não é um O problema. usuário da religião Sim, nesses termos não vê. não, isso para ele é indiferente. Agora, ainda sobre esse tema da presença, né, dessa experiência individualista da religião, né? A prática religiosa, ela está intimamente associada a fenômenos coletivos, né? É possível ainda falar numa fé coletiva com esse acento na experiência individual? Eu penso que sim, porque não tem como a gente falar de uma religião que não passe pelo coletivo, não é? Toda religião ela acaba tendo essa conotação social muito forte, não é? Então, por isso que talvez uma tentativa de criar sua própria religião, não é? Ou seja, claro que do ponto de vista do indivíduo, ele sempre tem uma religião que é dele, não é? Que vai se vincular de alguma forma a essa religião social coletiva. Agora, não tem como ele fazer uma religião apenas dele que não se vincule a essa dimensão social. Então, a dimensão coletiva da religião, ela vai permanecer mesmo, ela é algo constitutivo mesmo da nossa sociedade, talvez em algumas sociedades menos que outras, mas é algo que permeie mesmo toda essa nossa constituição desse homo religiosus, né, se a gente quiser usar a expressão. Mas eu não vejo como desvincular a dimensão individual da dimensão social da religião. Pode ser o individualismo um fenômeno coletivo? Uma questão muito interessante, eu penso, e caminhando na direção do Lipovetsky, diria que sim, né? O individualismo como um fenômeno coletivo. Somos todos individualistas, mas somos todos, não é? Ou seja, somos uma cultura com esta marca. Exatamente. E se somos uma cultura, está pressupondo esse social aí. Então, acredito que sim. No nosso grupo de pesquisa Religião e Cultura, nós temos caminhado um pouco, enfim, discutindo essa questão, né? Se o individualismo não é, então, um fenômeno coletivo, ele não é uma rejeição de forma alguma à dimensão de coletividade. Então, a religião individual não necessariamente será o fim radical, o desaparecimento por completo, né, disso que se chama religião da face da Terra, ou pelo menos do Ocidente. Com certeza não. Mas uma transformação profunda... Uma transformação profunda, sim, sim. Se opera aí, né? Que se opera aí, com certeza. Fabiano, dá só uma notícia rápida, a gente está acabando o programa, né? O que o leitor pode encontrar nesse livro? E aproveitando, antes do Fabiano falar um pouco sobre isso, você pode concorrer ao sorteio desse exemplar, escrevendo para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Daqui a pouco eu repito o e-mail para você. Mas então, uma palavra para a gente concluir sobre esse livro. O que o leitor encontra? O leitor vai encontrar nesse livro diversos textos, são vários autores que escreveram textos diversos, tentando fazer um diálogo entre principalmente a ciência da religião, a filosofia e a psicanálise, como que a gente pode pensar a religião dialogando com essas esferas do conhecimento. Ajuda a entender melhor essa nossa conversa aqui. Ajuda a entender bastante essa nossa conversa, não é? E sobre olhares diferentes, né? Principalmente o olhar da psicanálise, eu acho que é um olhar muito interessante, que atinge também um público que talvez não teria uma ligação tão íntima com a religião, ou uma ligação um pouco amedrontada, ou... como é que fala? Uma relação um pouco estranha com a religião, por pensar muito como Freud pensava, como ilusão, não sei o quê. E aqui a gente traz um diálogo bastante interessante para pensar. Agora, seus esclarecimentos foram muito bons aqui no Religare, já ajuda para entender bastante bem o tema que nós discutimos. Obrigado, espero tê-lo aqui outras vezes aqui no Religare para a gente falar sobre esses assuntos. Eu que agradeço. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades acessando a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.